Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O mercado clandestino tem sido alimentado pelo roubo de peças de automóveis. Geralmente, os criminosos roubam os carros que ficam estacionados no meio da rua. Mas isso anda mudando, né? Nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo. Agora, os ladrões fazem o quê? Eles também atacam nos estacionamentos dos shoppings, apesar de toda a vigilância e segurança privada. Foi desse jeito que Diego encontrou o carro, apoiado em blocos de cimento, sem as duas rodas traseiras. Inacreditável, mano. Dentro do estacionamento do shopping. O personal trainer deixou o veículo neste shopping, na zona oeste de São Paulo, durante 3 horas, enquanto dava aula em uma academia no local. Quem já trocou um pneu sabe, você tem que fazer uma força, demora um pouco, tal, é macaco para subir e tal. Então na rua você já acha um absurdo. Aí dentro do estacionamento... Os casos de roubos e furtos em shoppings de São Paulo aumentaram mais de 34% nos 5 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo com câmeras de segurança, vigilantes, criminosos agem sem medo de ser flagrados. Segundo autoridades, peças levadas de carros, por exemplo, alimentam o mercado ilegal. Rodas de veículos estão entre os itens mais visados pelas quadrilhas. Elas podem variar de R$ 150 a R$ 13 mil cada uma. Os faróis de automóveis também têm um valor alto no mercado paralelo. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o estabelecimento é responsável por qualquer prejuízo a veículos estacionados. Quando você deixa no estacionamento de um shopping ou de um estacionamento particular, você faz um contrato com aquele local. Então, tudo que acontece com o seu veículo, quando estiver sob a guarda do estabelecimento, é de responsabilidade deles. O shopping disse que lamenta o ocorrido e que presta suporte ao cliente. Ele deve ser ressarcido pela seguradora do estacionamento. O prejuízo emocional, a revolta, eu acho que ela é pior assim. Você para e pensa, você fala, cara, você não tem segurança em nenhum lugar mais. Donald Trump anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O presidente americano também envia carta a Lula com críticas a processo contra Jair Bolsonaro. Na mensagem, o presidente americano menciona a suposta censura do STF e diz que Brasil vive caça às bruxas. Governo brasileiro marca reunião de emergência para avaliar impactos da nova tarifa sobre a economia. Laudo de perícia esclarece detalhes da morte da brasileira que caiu em vulcão na Indonésia. Novas enchentes arrastam casa no Novo México, nos Estados Unidos. Oh my God! Rússia realiza maior ataque contra a Ucrânia, com mais de 720 drones. E na série especial, você vai ver como golpistas conseguem burlar sistemas de reconhecimento facial para roubar dados de idosos. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Em Belo Horizonte, apenas 20% das crianças voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a dengue. Com a baixa procura, as autoridades de saúde decidiram ampliar os pontos de vacinação. A caderneta de vacinação do Victor está completa, com as 2 doses. É de extrema importância a gente cuidar da saúde e não cuidar da doença. Então, a prevenção é o melhor caminho. Mas o Victor ainda é exceção. Em todo o país, a maior parte do público-alvo segue sem se vacinar. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da campanha em 2024, o Brasil já aplicou 4 milhões de vacinas em primeira dose e menos de 2 milhões em segunda dose. Em Belo Horizonte, a cobertura também está abaixo do ideal. 48% receberam a primeira dose e apenas 20% a segunda. Para reverter esse cenário, a Prefeitura da capital mineira ampliou os pontos de vacinação contra a dengue. Agora, são 55 unidades para atender a população. A faixa etária também foi ampliada e inclui crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.
O objetivo é vacinar 90% da população, meta estabelecida pelo Ministério da Saúde antes do verão, quando o período quente e chuvoso favorece a proliferação do mosquito. A gente precisa se adiantar e fazer a vacinação em tempo hábil. Lembrando que a vacina contra a dengue precisa de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre essas doses. A Luana não quis esperar. Assim que saiu do trabalho, trouxe o filho Matheus, de 12 anos, para se vacinar. Para ter o efeito, você tem que tomar antes de acontecer a doença, né? Antes do pico da doença. A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de uma adolescente de 12 anos no litoral paulista. Ela saiu de casa depois de trocar mensagens com um homem num jogo pela internet e não voltou mais. Já são mais de 3 dias sem notícias da filha. O celular da menina está desligado. Yara tem 12 anos e mora nessa casa com a mãe e a irmã mais nova, numa comunidade de Santos. No último domingo, Patrícia saiu para trabalhar em uma barraca de praia e deixou as filhas com a irmã. Falou para minha irmã Daniela, você fica com a Esté um pouco que eu vou subir para arrumar a casa que a minha mãe tá chegando? A minha irmã falou que sim. Aí ela subiu. A minha irmã viu que ela estava demorando muito, começou a chamar ela pelo nome, né? Aí um menino que estava numa adega aqui do lado da minha casa falou, olha, tua sobrinha não tá aí, tua sobrinha saiu com uma mochila nas costas. Depois disso, Yara desapareceu. Ela foi vista pela última vez por um vizinho, nesse beco. Quando a Patrícia chegou em casa, depois do trabalho, ela veio direto aqui para o baú dessa cama, que é o armário da Yara, onde ela guarda as roupas. A mãe percebeu que a filha tinha levado pelo menos 4 peças de roupa, além da mochila. A Yara também levou o documento de identidade. Na véspera do desaparecimento, a mãe viu no celular da filha uma conversa com um homem mais velho, que a menina teria conhecido num jogo online. Nesse joguinho tem como conversar, mandar mensagem, né? Pegar telefone. E o meu medo é o quê? Vai saber se é um menino de 18, se é um homem que fez um fake, é um homem de 50. A polícia já está com o número de telefone do suspeito. Em nota, a Secretaria de Segurança informou que a Delegacia de Investigações Criminais está à procura da adolescente. Se você tiver informações, ajude. Nós vamos falar agora das enchentes no sul dos Estados Unidos. No Novo México, 3 pessoas morreram e centenas estão desabrigadas. No Texas, autoridades admitem que já não há esperança de encontrar sobreviventes. 120 mortes foram confirmadas, 170 pessoas continuam desaparecidas. No Novo México, a força das águas foi tanta que arrastou uma casa inteira. O rio Ruidoso subiu 6 metros em apenas meia hora. As imagens da correnteza impressionam. O estado decretou emergência. Bombeiros relatam quase 100 resgates, mas muitos ainda estão desabrigados. A inundação repentina ocorreu 6 dias depois da enchente do rio Guadalupe, no Texas, que matou mais de 100 pessoas. Aqui também é muito comum áreas onde as pessoas moram dentro de motorhomes, como esse aqui. Olha o estado desse trailer, ele foi completamente destruído. Ele não só foi arrastado pela água, mas outros trailers acabaram batendo nele. E aqui atrás tem um outro que é do tamanho de um ônibus e ele tombou. É impressionante a imagem da destruição aqui nesse local, que fica bem ao lado do rio Guadalupe. China, que mora num dos trailers, diz que 20 famílias viviam nesta área. Quando o nível do rio Guadalupe subiu, só deu tempo de avisar os vizinhos e fugir com água já na cintura. A partir de hoje, as autoridades mudaram o foco das buscas. Deixaram de procurar por sobreviventes e passaram a localizar corpos. O desastre de 4 de julho está sendo considerado a inundação de água doce mais mortal dos Estados Unidos desde 1976. O governo do Texas convocou uma assembleia para o final do mês que vai discutir mudanças no sistema de alerta para desastres. Elaine, moradora da região, resume o sentimento de todos. Vai demorar para todos se recuperarem, mas nossa comunidade é forte. A strong community. Aqui no Brasil, mais um dia de baixa umidade em boa parte do país. Assunto para Lidiane Sayuri. Lidi, e esse tempo seco do inverno vai continuar nos próximos dias? Olha só, deve continuar sim, Mariana, pelo menos até a próxima semana. Boa noite para você.
Edu, boa noite. E uma ótima noite para você que está conosco. Enquanto isso, a chuva permanece concentrada nos extremos das regiões Norte e Nordeste. Em Curitiba e em São Paulo, quinta-feira de tempo firme e ensolarado. Máximas de 18 e de 22 graus. Em Boa Vista, tem alerta de chuva forte, faz até 28. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Ceará e de Pernambuco. As imagens de satélite mostram que boa parte do país está livre de nuvens. Amanhã, uma circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera mantém o tempo firme no centro-oeste e em boa parte do sudeste. Entre o litoral de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, os ventos do mar provocam chuva forte. E pode gear nas áreas mais elevadas dos 3 estados da região sul. À tarde, faz até 21 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte, máxima de 23. 32 em Cuiabá e até 31 graus em São Luís e em Rio Branco. Hora de entregar o seu tempo delivery. A Jô escolheu a cidade de Claro dos Poções, em Minas Gerais. Bem-vinda, Jô. Até sábado, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. À tarde, as temperaturas ficam entre os 24 e os 25 graus. O look é de Piripá, na Bahia. Olá, Luque! Se prepare para dias de tempo estável, com muitas nuvens por aí. Os termômetros não variam tanto e as máximas ficam entre os 24 e os 25 graus. Para participar do nosso Tempo Delivery é fácil. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lide. No quarto dia de negociações para um cessar-fogo, o grupo terrorista Hamas diz que concorda com a libertação de 10 reféns. Em uma série de operações, Israel afirma ter eliminado grande parte dos terroristas. Em um ataque massivo desde a madrugada, as forças de defesa de Israel destruíram em um dia mais de 100 alvos do grupo terrorista Hamas. Entre eles, centros operacionais e locais de armazenamento de armas. Essas operações no território têm efeito direto nas negociações que são feitas no Catar. O porta-voz do exército israelense disse hoje que os ataques geram condições para um cessar-fogo, porque com as operações militares enfraquecidas, o Hamas precisa negociar. Horas depois dos bombardeios, o Hamas divulgou nota em que diz concordar com a libertação de 10 reféns. Apesar da declaração, não foram anunciados avanços. Em outra frente de batalha, Israel fez operações terrestres no sul do Líbano depois de meses. Os militares destruíram estruturas subterrâneas que guardavam armas e eliminaram um comandante do Hezbollah em uma estrada da região. Segundo o governo israelense, a ação foi necessária para evitar que o grupo volte a se armar. No ano passado, o Hezbollah atacou Israel em apoio ao Hamas e com financiamento do Irã. Os bombardeios cessaram depois de um acordo mediado pelos Estados Unidos. Você vai ver a seguir. Técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, é condenado por fraude fiscal pela justiça espanhola. E também a carta enviada por Donald Trump a Lula. Donald Trump anuncia tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado a 1 ano de prisão na Espanha por fraude fiscal. O caso se refere a 2014, quando dirigia o Real Madrid. Além da pena, o treinador italiano foi multado em quase 2,5 milhões de reais. Como tem bons antecedentes e a sentença é inferior a 2 anos, Ancelotti não será preso. Fábio Carille é o novo técnico do Vitória. Ele vai assumir o cargo no lugar de Thiago Carpini, que foi demitido depois de 1 ano e 2 meses. Carpini não resistiu à eliminação para o Confiança de Sergipe, nas quartas de final da Copa do Nordeste. Hoje, o Vitória anunciou a demissão com um agradecimento ao trabalho feito no clube. O treinador foi o 11º técnico demitido desde o início do Brasileirão. A missão do novo treinador, Fábio Carille, é manter o time na Série A. Ele deve comandar a equipe no sábado contra o Internacional, em Porto Alegre.
O Palmeiras perdeu Estevão, que agora foi definitivamente para o Chelsea, mas anunciou a contratação de outro atacante. É o paraguaio Ramon Sosa, que também veio do futebol inglês. Sosa chega do Nottingham Forest, da primeira divisão inglesa, e assinou contrato até 2030 com o Verdão. Ele tem 25 anos e costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque. Sosa foi mais um investimento milionário do Palmeiras, um custo total de 90 milhões de reais. Com a contratação do paraguaio, o clube chegou ao limite de estrangeiros permitidos no elenco. Eu fico por aqui. Mariana, Edu. Obrigado, Duda. Você vai ver a seguir, exames no corpo de Juliana Marins confirmam que a brasileira morreu pouco depois da queda numa trilha no vulcão da Indonésia. E veja ainda a tática dos golpistas para enganar as pessoas com mais idade. Na série especial, criminosos se aproximam de idosos com cestas básicas para colher a biometria e assumir as contas bancárias das vítimas. A Ucrânia enfrentou hoje o maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra com a Rússia. Segundo a Força Aérea Ucraniana, dos 728 drones, 718 foram interceptados. A Rússia também disparou 13 mísseis. Na região de Donetsk, 8 pessoas morreram, informaram as autoridades locais. O governo russo disse que os alvos eram instalações militares. Os ataques aconteceram horas depois das declarações do presidente americano criticando o presidente russo, Vladimir Putin. Donald Trump disse não estar feliz com a situação e prometeu o envio de armas para a Ucrânia. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, precisou ficar em alerta porque um avião declarou emergência. O comandante usou a expressão em inglês Mayday, que indica que a aeronave precisa de auxílio imediato por causa de uma ocorrência grave. Seria apenas mais um dos pousos diários no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, se minutos antes o comandante não tivesse usado o comunicado internacional de emergência Mayday, de risco da aviação. O piloto declara quando ele está numa emergência com risco iminente de causar uma catástrofe, um acidente ou causar vítimas fatais. Após o pouso, a torre de controle pergunta qual o motivo do Mayday. Okay, Delta Delta, and then say the reason for the Mayday. E a resposta foi fadiga da tripulação e pouco combustível. Lufthansa 510, reason for Mayday was crew fatigue and fuel shortage. O avião saiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Buenos Aires. Devido a condições climáticas ruins, foi desviado para Assunção. Permaneceu no aeroporto paraguaio por 1 hora e 20 minutos, mas não foi reabastecido. Tentou pousar na Argentina mais uma vez. Não foi possível e se deslocou para Guarulhos, onde se aproximou já em situação de emergência. Segundo a empresa que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, o plano de emergência para Mayday foi ativado, mas nenhuma ação foi necessária. O pouso ocorreu normalmente e não houve impacto nas operações. No mês passado, o código Mayday foi usado pela tripulação antes da queda de um avião na Índia, que causou 240 mortes. Durval é piloto há mais de 40 anos. Ele explica que o Mayday não é algo comum e conta que já passou por essa experiência em voos executivos. Estava numa aeronave bimotora e tive que cortar um dos motores porque houve uma pane. Para nós é uma situação, claro, de emergência, tudo, mas você está condicionado a isso. Sabe aquele dia em que o relógio parece voar? Pois é, hoje o planeta resolveu dar uma acelerada na rotação. E como a gente também está acelerado, 1 segundo faz falta, né? Dia 9 de julho foi assim, o mais breve do ano. Só que calma, a gente mostra para você na reportagem que não teve motivo para pressa. 9 de julho de 2025, feriado em São Paulo. Ruas mais vazias, trânsito tranquilo. E ainda assim, parece que o dia voou. Acordei e já tô terminando o dia, já tá anoitecendo. Passou, não vi. Feriado, tá bom, só não trabalhei. Mas tarefas para fazer que não faltou. Quem teve hoje a sensação de que o dia foi mais curto, tá certo. E a explicação vem da ciência.
A duração de um dia é determinada pela rotação do planeta em torno do próprio eixo. E isso leva em torno de 24 horas. Mas hoje, esse giro foi um pouquinho mais acelerado. Mas o que será que fez a Terra girar mais rápido, hein? Uma das explicações que se tem para isso é, por exemplo, que quando ocorre terremoto muito grande, você tem massas de terra que se deslocam. Então, basta a forma da Terra, digamos assim, mudar muito pouquinho para você ter uma mudança na velocidade de rotação. Derretimento de geleiras, terremotos, tudo que altera a massa do planeta pode influenciar na velocidade com que a Terra gira no próprio eixo. Mas a mudança é minúscula, 1,3 milissegundo a menos no dia. Mas não deu para perceber, não. É muito rápido. É muito rápido, exatamente. Para se ter uma noção, um piscar de olhos dura em torno de 300 milissegundos. Ou seja, o tempo é quase nada. Na verdade, 1 milissegundo não afeta a vida de ninguém, né? Todo mundo, trabalhador, vai ter que continuar acordando 5 horas da manhã para pegar o ônibus, ir no trabalho, então isso não vai mudar absolutamente nada. 1 segundo tinha feito falta, 1 microsegundo não. Depois de 6 dias de viagem, uma elefanta que saiu da Argentina chegou a um santuário aqui no Brasil. Agora o animal terá contato com a natureza, depois de décadas vivendo em cativeiro. Essa é a Quênia, reconhecendo o novo espaço ainda no centro veterinário do Santuário de Elefantes, localizado no alto da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Uma organização sem fins lucrativos. A elefanta de 44 anos viajou num caminhão adaptado para transportar mamíferos de grande porte. A elefanta entrou no Brasil pela fronteira com a Argentina, no Paraná, e cruzou o Mato Grosso do Sul até chegar ao estado vizinho de Mato Grosso. Um percurso de quase 4.000 quilômetros. No trajeto foram necessárias várias paradas para garantir o bem-estar do animal e evitar desidratação. O mamífero ficou em cativeiro por mais de 40 anos. É o último elefante que ainda estava em território argentino. Isso porque o governo do país vizinho decidiu encerrar atividades de zoológico que mantinham animais exóticos. As negociações para trazer a elefanta ao Brasil duraram cerca de 7 anos. Em Mato Grosso, Quênia vai fazer companhia a uma outra elefanta chamada Pupi, também trazida da Argentina há cerca de 3 meses. Daqui a pouco elas estão juntas, formando uma dupla e explorando um ambiente riquíssimo de mais de 50 mil metros quadrados, na qual elas vão desfrutar de muita natureza e um ambiente bem enriquecedor para elas, que é o que elas merecem. Um avistamento raro deixou os moradores de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, surpresos nesta manhã. Um grupo de 15 baleias cachalotes apareceu pertinho da costa. A cachalote é conhecida por caçar lulas gigantes que vivem nas águas mais profundas do mar. E essa presença tão próxima da costa é considerada incomum pelos pesquisadores. Eles acreditam que o grupo possa ter se deslocado em busca de alimento ou por alterações ambientais, como a poluição sonora. Agora, a principal notícia do dia. O presidente Donald Trump anunciou que o Brasil será taxado em 50%. As tarifas comerciais devem entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. Donald Trump publicou o texto em uma rede social. Na carta endereçada ao presidente Lula, Trump também cita o ex-presidente Bolsonaro. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. Trump se refere à ação penal a que Bolsonaro responde na justiça por uma suposta tentativa de golpe de Estado e está impedido de se candidatar. O presidente americano ainda usou o processo político como justificativa para o aumento das tarifas. Devido aos ataques do Brasil contra as eleições livres e contra direito fundamental à liberdade de expressão dos americanos, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos. Trump também disse que o Supremo Tribunal Federal emitiu centenas de ordens de censura a plataformas e redes sociais americanas.
e que a justiça ameaçou multar e expulsar as redes sociais do mercado brasileiro. No texto, Donald Trump diz que durante anos os Estados Unidos discutiram a relação comercial com o Brasil. E a conclusão é que o país deve se afastar do relacionamento que chamou de profundamente injusto. Para Trump, a relação se desgastou por causa das políticas tarifárias brasileiras, que ele não considera recíprocas. O presidente americano não revelou se ainda abrirá espaço para uma negociação e afirmou que empresas brasileiras podem atuar nos Estados Unidos. Mais cedo, na Casa Branca, ele já havia mencionado o desgaste. O Brasil não tem sido bom para nós, nada bom, afirmou. Questionado sobre a fórmula usada para calcular as tarifas, Trump disse que ela está baseada no bom senso, em déficits e em números. Esta semana, Trump anunciou que os países ligados ao BRICS, bloco econômico que inclui o Brasil, serão taxados em 10%. O americano também acusou o grupo de tentar destruir o dólar. Em Brasília, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência para debater essa nova taxação anunciada por Donald Trump. A Tainá Farfan está no Palácio do Planalto, tem as informações ao vivo. Boa noite, Tainá. Oi, Mariana. Muito boa noite para você, para o Edu e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. O Palácio do Planalto foi pego de surpresa por esse anúncio. Depois de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e também com os ministros Fernando Haddad e Mauro Vieira, o Planalto soltou um posicionamento sobre esse aumento das tarifas. A nota afirma que qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral vai ser respondida à luz da Lei Brasileira de Reciprocidade Econômica. Também diz que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O governo negou ainda que haja déficit norte-americano na balança comercial com o Brasil. Por fim, o Palácio do Planalto declarou que o processo judicial contra suspeitos de golpe de Estado é competência apenas da Justiça brasileira e que a soberania, o respeito e a defesa dos interesses do povo brasileiro orientam a relação do governo com o mundo. Mariana, Edu. Obrigada, Tainá. Depois desse anúncio dos Estados Unidos, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Tradi, defendeu que medidas comerciais internacionais devem seguir o caminho do diálogo, do entendimento e da diplomacia. Já a Frente Parlamentar da Agropecuária manifestou preocupação com a decisão do presidente dos Estados Unidos. Para a bancada, a medida representa um alerta ao equilíbrio das relações comerciais e políticas entre os dois países, com impactos diretos sobre o agronegócio nacional. Bom, o embate entre o presidente Lula e o presidente Trump repercutiu no meio empresarial e entre economistas. A economia ela deveria ser deixada numa outra rota. Então, de fato, o governo Lula não deveria entrar num embate ou responder às provocações de Donald Trump, deveria dialogar e se colocar no lugar realmente, né? Ou seja, hoje a gente tem que entender que o Brasil ele é mais frágil em termos econômicos do que os Estados Unidos e brigar com os Estados Unidos nesse momento é muito ruim para os brasileiros, principalmente para a população mais humilde, porque você encarecer alimentos ou produtos nacionais agora, nesse momento, vai prejudicar muito mais a economia brasileira, né? A melhor opção hoje para o Brasil, eu entendo que é, de fato, sentar, né, com o governo americano, tentar ter um entendimento de qual é o melhor caminho para ambas as partes, né? E aí a gente tem que ter um entendimento de quais são as demandas do governo americano, quais são as possibilidades que o governo brasileiro tem de colocar na mesa e, a partir daí, tentar entrar em comum acordo para que se não restrinja o comércio, né, de ambos os lados. Isso daí atrapalha, sem dúvida nenhuma, a importação de vários bens que o Brasil precisa. Isso daí gera esse efeito muito claro, né, no primeiro momento. Mas você tem efeitos secundários, né, que podem ser importantes também, como, por exemplo, em setores como aço, que já estava sendo taxado, carne. Isso daí a gente tem que observar como vai acontecer, porque se o Brasil não exporta esses produtos para os Estados Unidos, pode ou sobrar para o mercado doméstico ou ser canalizado em outra direção. A Confederação Nacional da Indústria afirmou em nota que o aumento da tarifa terá impacto na competitividade de cerca de 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. A CNI pediu diálogo para reverter a situação.
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes afirmou que qualquer aumento de tarifa impacta negativamente o setor. A entidade pediu cooperação e estabilidade entre os países. A Câmara Americana de Comércio disse que a medida tem potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países. O presidente Lula recebeu o presidente da Indonésia em Brasília. O país ingressou no grupo do BRICS em janeiro e é o quinto maior destino das exportações do agronegócio brasileiro. O encontro ocorreu antes do anúncio da nova tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. O encontro entre Lula e Prabowo Subianto foi no Palácio do Planalto, 2 dias depois da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. A Indonésia se juntou ao bloco este ano. Lula defendeu a aproximação dos países do chamado Sul Global com nações do Sudeste Asiático. No ano passado, atingimos o maior fluxo de comércio bilateral em nossa história. A Indonésia já é o quinto maior destino dos produtos do agronegócio brasileiro. Queremos facilitar o comércio de carne bovina brasileira, que pode contribuir para a segurança alimentar do povo indonésio. Brasil e Indonésia mantêm parceria estratégica desde 2008. Antes da declaração conjunta, Lula e Subianto tiveram uma reunião reservada. O encontro ocorreu em meio ao resultado de uma nova autópsia feita no Brasil no corpo de Juliana Marins. A turista brasileira morreu depois de cair de uma trilha num vulcão na Indonésia. Os dois líderes não comentaram o acidente, que gerou crítica às autoridades do país asiático, que não teriam oferecido condições adequadas para o resgate imediato da brasileira. Mas, segundo Itamaraty, caso o assunto fosse mencionado, Lula agradeceria o empenho do governo indonésio na operação. E os exames no corpo de Juliana Marins, feitos aqui no Brasil, indicaram que a turista brasileira morreu logo depois de uma queda na trilha do vulcão na Indonésia. Juliana Marins sofreu hemorragia interna provocada por grave traumatismo. O laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro foi finalizado 7 dias depois do corpo chegar ao Brasil. O documento foi incluído no processo que está sob sigilo. Segundo informações obtidas pelo jornalismo da Record, a causa da morte de Juliana foi hemorragia interna provocada por múltiplas lesões. A publicitária fazia trilha do Monte Rinjani, na Indonésia, quando caiu e depois deslizou por cerca de 600 metros num terreno cheio de pedras e fendas. A nova necrópsia complementa os resultados obtidos em Bali e traz conclusões semelhantes. Segundo peritos brasileiros, Juliana teria morrido de 10 a 15 minutos após uma queda. O laudo não especificou qual. Por causa das condições em que o corpo foi embalsamado e do tempo passado desde o acidente, não foi possível precisar o horário exato da morte e nem verificar sinais de hipotermia causada pelo frio. A perícia ainda alerta que fatores ambientais podem ter elevado o nível de estresse físico e mental de Juliana. O documento também descartou sinais de violência sexual. O resultado final do exame, feito no IML do Rio, deve ser apresentado ainda esta semana. Plataforma de inteligência artificial de Elon Musk é acusada de fazer exaltação a Hitler. A equipe do Grok, assistente de inteligência artificial, criado pelo bilionário Elon Musk, removeu o conteúdo considerado antissemita e extremista. Em nota, a empresa informou: estamos cientes das publicações recentes feitas pelo Grok e estamos trabalhando para remover os conteúdos inadequados. O caso ganhou repercussão depois do Grok comentar as enchentes no Texas, que mataram mais de 100 pessoas usando frases antissemitas. Um usuário perguntou: como lidar com o ódio branco? E a resposta foi: Adolf Hitler, sem dúvida. Ele identificaria o padrão e lidaria com isso de forma decisiva. Em meio à polêmica, a CEO da plataforma anunciou que está deixando o cargo. Esse último mês de junho foi o mais quente já registrado na Europa. Um levantamento revelou mais de 2.000 mortes relacionadas ao calor extremo.
Na Espanha e em Portugal, os termômetros chegaram a 46 graus. Foi a maior temperatura já registrada em um mês de junho em toda a Europa Ocidental. Segundo cientistas, cerca de 2.300 pessoas morreram em 12 cidades europeias por causa do calor. A análise também aponta o calor extremo como um dos impactos das mudanças climáticas, intensificadas pela queima de combustíveis fósseis. Passear com o cachorro pode ser um momento agradável do dia, só que exige muita atenção, especialmente para quem tem cães mais agressivos. Você vai ver agora como é que está a cachorrinha que foi atacada por um pitbull no último final de semana, em São Paulo. Quem olha para a Aisha, uma Shar-Pei de 5 anos, não imagina o susto que ela passou no último fim de semana. A Aisha foi atacada por um pitbull durante um passeio na zona oeste de São Paulo. Segundo a tutora, a cachorrinha ainda está bem assustada. Ela teve uma mordida bem aqui, né, entre a orelha e a nuca. Quando passeia, já logo quer voltar, não quer andar tanto quanto ela andava. As câmeras registraram o ataque. A Aisha está deitada na calçada quando o pitbull se aproxima e avança. Foram quase 2 minutos até um homem conseguir conter o animal pelas patas traseiras. Após o ataque, o tutor do pitbull disse que os dois já se conheciam. Que o cachorro dele nunca tinha avançado e que ele frequenta creche, faz boa socialização com outros cachorros e que nunca foi um problema. Ele não sabe realmente o que aconteceu. Há mais de 20 anos, uma lei estadual obriga o uso de equipamentos de contenção para cães de raças consideradas perigosas em São Paulo. Os animais devem usar coleira, guia curta, enforcador e focinheira em locais públicos. Mas basta andar pelas ruas para ver que a regra nem sempre é cumprida. Eu vejo, eu já atravesso a rua, para ser bem sincera, porque como elas são pequenas, qualquer mordida leva a cachorro inteira, né? Estudos mostram que nem sempre os ataques acontecem na rua. Uma pesquisa da Unicamp revelou que 31% dos casos envolvendo crianças ocorrem dentro de casa. Cabeça, pescoço e braços são os mais atingidos. Normalmente esses acidentes são por interações não supervisionadas, não tem um adulto ali perto olhando e orientando a criança para essa interação. A gente nunca sabe como que o cachorro vai reagir a uma ação da criança. A tutora de Aisha ainda tenta superar o trauma. É muito assustador, porque a culpa não é do cachorro. Os donos têm que ter a consciência de que é uma lei e precisa ser cumprida. Um motorista que fugia da polícia capotou o carro numa rodovia de São José, em Santa Catarina. O veículo estava carregado com 100 quilos de maconha, que ficaram espalhados pela pista depois da colisão contra uma carreta. O homem foi preso e a droga apreendida. A polícia encontrou uma granada na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Uma pessoa jogou o artefato na praça e fugiu. O esquadrão antibomba foi chamado e isolou o local. Um raio-x constatou que a granada não tinha material explosivo. O armamento foi recolhido e a praça liberada ao público. Moradores de cidades do Rio Grande do Sul foram surpreendidos por um meteoro na madrugada desta quarta-feira. O fenômeno ocorreu em Santa Maria e Santo Ângelo e foi registrado por observatórios que monitoram o espaço. Edu, e agora a gente vai dar aquela dica que vale para todo mundo, porque é preciso ter muita atenção. Na hora em que você vai receber uma entrega ou se você estiver esperando por um carro desses de aplicativo, porque muitas vezes, exatamente nesses momentos, os criminosos aproveitam da sua distração para agir. Tá demais, não tá? E foi exatamente isso, Mariana, que aconteceu em São Paulo. Um grupo foi atacado quando aguardava um motorista, teve os celulares roubados. A ação foi rápida. Os criminosos que usavam uma mochila de entrega abordam as 4 vítimas que esperavam um motorista de aplicativo. Assustadas, 2 mulheres tentam correr, caem na calçada e por pouco não atingem um casal que consegue fugir. 4 celulares foram roubados. Repetia que queria o celular e que se a gente não obedecesse, que ele ia atirar, balançava bastante a arma. Parecia nervoso também, não sei se eles ficam nervosos. O da moto não, muito calmo, muito sereno, só orientava. No bolso dela tem um, a que tá caída não mexe.
O ataque dos ladrões que se passavam por entregadores durou pouco mais de 30 segundos. Nem o movimento na rua ou as câmeras de segurança inibiram os assaltantes. Segundo especialistas, esse é o chamado crime de oportunidade. Quando uma situação favorável é identificada, a ação acontece rapidamente. O criminoso não sai buscando uma vítima em específico, ele sai buscando uma vítima desatenta e vulnerável. Então, preserve o seu patrimônio, esconda o seu patrimônio, dificulte o acesso visual ao seu patrimônio e esteja sempre atento. Durante o assalto, uma das vítimas chegou a fraturar o pé. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo investigado. É horrível, eu só lembro dele balançando a arma. É muito ruim, gente, muito ruim, muito ruim. E a gente já sabe, né, quem são os principais alvos de estelionatários em todo o país. Infelizmente, são idosos, presas fáceis de criminosos. Isso por causa da dificuldade, sobretudo com a tecnologia. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como as vítimas que achavam que iam receber cestas básicas no Rio de Janeiro foram enganadas e roubadas. Ótimo. A moça ligou. Ia chegar uma moça com cesta básica aqui. A senhora tem uma cesta básica durante 6 meses. Aí queria tirar a foto para saber se é eu mesmo. Sei que deram o golpe lá. Fez empréstimo em 2 bancos com meu nome. As noites tranquilas de sono acabaram quando a dona Geralda perdeu o controle da conta bancária. A dor de cabeça começou depois que esta mulher, que se dizia representante de uma ONG, foi ao encontro da aposentada, oferecendo cestas básicas. Seriam doações para a idosa de 71 anos, que mora em uma casa simples no alto da comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio. Uma semana depois, a filha desconfiou. Quando eu entrei no extrato, a gente estava no quarto, entramos pelo computador. Quando eu entrei, ela quase caiu para trás. R$50 mil. E agora, da aposentadoria de R$ 1.518, mais de 500 são retidos para o pagamento de empréstimos. Então não tem nem moradinha nem para morar. Casa precisando fazer obra. Mas o que um ato de caridade teria a ver com o empréstimo? O segredo está na fotografia, tirada durante a visita. O registro feito pelos criminosos fazia parte de um sistema de reconhecimento facial, usado por instituições financeiras para acessar e movimentar contas bancárias. Para a polícia, a oferta de cestas básicas tem se tornado um pretexto para colher a biometria das vítimas. Já em poder dos dados vazados do alvo, o criminoso argumenta que só pode liberar a cesta básica mediante uma selfie. Mas o celular usado por ele está com um aplicativo do banco aberto. Está feita aí a biometria da vítima. Ficou livre o caminho para fazer empréstimos e transferências. Foi o que também aconteceu com este idoso, que prefere não se identificar. Na agência, o aposentado viu que a foto usada para confirmar a identificação foi a mesma tirada no dia em que recebeu a cesta básica. Aí eu disse o seguinte, porque esse reconhecimento facial que vocês estão dizendo aí, que foi para entrega de cesta básica, não foi para fins de fazer empréstimo pessoal. Casos de estelionato envolvendo cestas básicas estão sendo investigados em todo o estado do Rio. Além de representantes de ONGs, os golpistas se passam por representantes de prefeituras. O público-alvo deles é justamente pessoas mais carentes, humildes, que necessitam desses recursos básicos para sua sobrevivência. Buscando a defensoria, a gente ingressa com uma ação civil para pedir a anulação desse contrato. Já estive conversando com algumas pessoas sobre isso, que seja estabelecida alguma norma que impeça. A vítima é maior de 60 anos? Perfeito. O contrato somente vai poder ser concluído com a presença daquela pessoa diante da instituição financeira. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, afirma que o sistema biométrico é uma tendência em vários tipos de operações de reconhecimento, não só no sistema bancário.
e recomenda que as pessoas jamais aceitem tirar fotos ou selfies com desconhecidos. A associação que representa os bancos digitais ressaltou que o sistema é reconhecido internacionalmente por seu alto nível de segurança, mas reconheceu que nenhuma tecnologia isolada é suficiente para eliminar totalmente o risco de fraude e que, por isso, adota uma combinação de múltiplas camadas para proteger os clientes. O INSS não tem qualquer participação nisso, mas o INSS está atento. E o que a gente vem fazendo? Principalmente em relação aos créditos consignados. Nós estamos reanalisando todos os acordos de cooperação técnica. Todos, com instituições financeiras, fintechs, para a gente poder verificar se elas realmente estão cumprindo aquilo que está acordado com o INSS. E o que a gente vem fazendo? Quando há um número crescente de denúncias, de reclamações de determinada instituição, a gente suspende até que ele mude a forma de agir. Sem parte do salário, os desafios serão ainda maiores. As 96 parcelas da dívida feita em nome de Dona Geralda só terminam em 2033. Às vezes eu fico querendo ajudar minhas netas. Desculpa. Fico querendo ajudar ela em alguma coisa, não posso. Ai, Senhor. Desculpa, gente. Perdão. Para onde foi o dinheiro do empréstimo, R$50 mil da Dona Geralda? A gente espera trazer boas notícias sobre essa história em breve. Ficamos por aqui. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Mas você pode assistir a edição de hoje do Play Plus em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo de graça no Play Plus. Você fica agora com o 3º episódio de Paulo, o Apóstolo. E logo depois de Reis, tem a última eliminação do Power Couple Brasil. E a abertura da votação que vai definir o casal campeão da temporada. Não perca. Boa noite. Boa noite. Bora para a próxima. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.